Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ter acesso a todas as notícias. Morte do presidente do Irã. Saiba quem é Mojtaba Khamenei, que pretende suceder ao pai como líder supremo. Acidente aéreo que vitimou Ebrahim Raisi mexeu com os jogos de poder e sucessão política no país. A morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, confirmada pelas autoridades do país nesta segunda-feira, provocou uma imediata discussão sobre o futuro político da nação persa no curto e no médio prazo. Líder político da linha dura do regime teocrático, Raisi não ocupava apenas o cargo de presidente do país, como também era cotado como principal nome para suceder ao líder supremo do país, o Ayatollah Ali Khamenei, de 85 anos. Sua morte precoce abre espaço na disputa pelos dois principais cargos do Estado iraniano. As movimentações políticas para a escolha do novo presidente começam a acontecer em meio ao luto nacional. O vice-presidente da República Islâmica, Mohamed Mukher, assumiu interinamente o cargo, com a missão de convocar uma nova eleição em 50 dias. Nenhum nome foi apontado como favorito imediato. Quanto à sucessão mais distante e importante, porém, a saída de cena de Raisi abriu caminho para o filho de Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, que tem intenção de substituir o pai como líder supremo. Segundo o filho mais velho de Khamenei, Mojtaba, de 65 anos, nunca ocupou um cargo importante na política iraniana, o que não o torna um completo desconhecido na burocracia estatal. Ele coordena o gabinete do pai, que é de fato a principal autoridade política do país, e tem contatos importantes nos bastidores. Em um artigo publicado no ano passado, a The Economist ressaltava suas relações próximas com o Sentai, um poderoso chefe da inteligência da Guarda Revolucionária do Irã, que conheceu ainda durante a guerra entre Irã e Iraque. Apontado há anos como principal adversário de Raisi na sucessão de Khamenei, Mojtaba tem a seu favor credenciais religiosas mais relevantes do que a do presidente falecido. Ele é apresentado pelas mídias iranianas como Ayatollah, a mais alta posição clerical dentro do regime teocrático. Raisi era apenas um imã, dentro da esfera religiosa. Quando as pessoas começaram a falar de Mojtaba como um potencial sucessor, em 2009, considerei um boato, disse Arash Azizi, professor da Universidade Clemson, nos Estados Unidos que estuda o Irã. Mas não é mais um boato. Está muito claro agora que ele é uma figura notável. E ele é notável porque tem sido quase totalmente invisível aos olhos do público. O componente religioso é fundamental para o cargo de líder supremo, que no Irã é responsável por tomar todas as decisões que competem a um chefe de Estado e comandante em chefe das Forças Armadas. Também conhecido como Velaya-e-Faqih na teologia islâmica xiita, a função segue e aplica a lei islâmica, só podendo ser ocupada por um teólogo xiita de alto escalão, que deve estar pelo menos no posto de Ayatollah, embora seja contestado se o próprio Ali Khamenei alguma vez atingiu esse nível. A função se sobrepõe em muitos aspectos à de presidente, que chefia o poder executivo e lidera o governo. Dependendo da formação política e da força do presidente, ele acaba influenciando sobre a política estatal e a economia. Apesar da credencial religiosa para o cargo e o caminho aparentemente livre com a morte de Raisi, uma nomeação futura de Mojtaba como líder supremo dependeria de alguns fatores e da queda de alguns tabus dentro do Irã. O primeiro deles, a falta de projeção política. O filho do Ayatollah nunca se candidatou a um cargo político no Irã e apesar das eleições no país não serem consideradas livres, com a repressão sobre a oposição crescendo a cada dia, a falta de algum respaldo de sua popularidade pesa contra ele, considerando que o sistema político-religioso do Irã depende do apoio das massas pelo país que o sustentam. Outra resistência ao nome de Mojtaba pode surgir das raízes da Revolução Iraniana de 1979. Uma das justificativas para a mobilização que derrubou o governo iraniano do Shah Reza Pahlavi era justamente o combate à hereditariedade do antigo regime. Emplacar o filho do atual líder supremo para sucedê-lo poderia ser visto como um golpe às bases da revolução. Incerteza e repressão. Veterano da guerra Irã-Iraque, Mojtaba mantém ligações de alto nível com o aparato de segurança do Irã, segundo Azizi. Ele é acusado por reformistas iranianos de desempenhar um papel significativo na eleição de Mahmoud Ahmadinejad em 2005, um populista de linha dura que venceu inesperadamente. Em 2009, após a reeleição de Ahmadinejad contra o líder reformista Mir Hossein Mousavi, protestos antigovernamentais varreram o país. Respondendo ao suposto papel de Khamenei nas eleições, bem como aos rumores sobre a sua sucessão, alguns ativistas da oposição gritaram: Mojtaba, que morra e não se torne líder supremo.
Depois, em 2022, em outra onda de protestos contra o governo Mousavi, que está em prisão domiciliar desde 2011, apelou ao Ayatollah Khamenei para dissipar os rumores sobre o seu filho o suceder. O Ayatollah não respondeu então. No início deste ano contudo, ele o fez, à medida que a questão da sucessão se torna muito mais premente. O clérigo Mahmoud Mohammadi Araghi, membro da Assembleia de Peritos que seleciona o líder supremo, disse à agência de notícias estatal ILNA que o Ayatollah Khamenei se opôs veementemente à consideração do seu filho para o cargo. Em última análise, o destino de qualquer sucessor potencial reside em um sistema pouco transparente que, segundo os críticos, só se tornou menos transparente nos últimos anos. A realidade é que ninguém sabe, disse Mohamed Ali Shabani, um analista iraniano e editor do Anvai, um meio de comunicação online independente que se concentra no Irã, no Iraque e na Península Arábica. E isso é uma loucura. Não há transparência em um processo que afeta milhões de iranianos. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ter acesso a todas as notícias.